Olá, bem-vindo, bem-vinda. Para onde você está caminhando no seu relacionamento afetivo? Como você e seu companheiro estão caminhando? Você já é mãe, né? E como é que está a construção do seu... como é que você está regando esse relacionamento? Vamos falar sobre tudo isso, na visão sistêmica, na construção do nosso percurso, tendo essa compreensão, essa reflexão sistêmica, no espaço primeiro que a gente ocupa na vida, que é a família, né? Então, nós vamos estar falando de algumas funções que a gente exerce, da hierarquia em que essas funções chegam, dos papéis que a gente ocupa. Basicamente é isso. Cada pessoa... Oi, Lucinha, bem-vinda, tudo bem? Que bom estar aqui hoje. Vamos estar trazendo um pouquinho mais da visão sistêmica, no relacionamento afetivo, nos papéis que a gente ocupa na nossa vida, nas funções que a gente exerce enquanto mulher, né? Então, eu já começo comentando sobre as funções que a gente tem, que hierarquicamente chegam na nossa vida. Existem 5 funções básicas, né? Olá, Sandro chegando. Obrigada, Lucinha, colocando aqui que ama minhas lives. Que coisa boa. Isso muito me incentiva. Muito bom, gratidão. Então, olha, em outras lives já comentei sobre as ordens sistêmicas da hierarquia. E aí a gente já pode refletir. Olá, Meire, bem-vinda. Quando a gente... Uma das primeiras funções que a gente tem quando chega no mundo é a função... Se a gente veio num corpo feminino, eu vou falar aqui com a mulher, né? Eu trabalho mais com mulheres. Então, é assim, a função mulher... 5 funções básicas que a gente tem. A primeira função é a mulher. A segunda função é a esposa. Depois, a gente, por conta da relação, a gente tem a função de exercer o nosso papel na relação amorosa para que a família continue, né? Aí vem a função mãe. Depois tem a função filha e a função profissional. Nossa, então eu distribuo minha energia 20% para cada função? Não, isso daqui é a básica, nós temos outros papéis na nossa vida. Mas a gente vai partir desta reflexão, tá? Então, quando eu rego, coloco energia na minha função mulher, ele é o grande guarda-chuva que abastece as demais funções da minha existência, né? Para que a minha família continue no fluxo do amor e para que a família permaneça, né? Ela permaneça saudável. Quando eu me fecho apenas no meu núcleo familiar, o marido, a mulher e os filhos, e me prendo nisso, muitas mulheres colocam assim... ai, meu filho é tudo para mim. Filho, você é a minha vida. É muito natural quando a mulher é mãe, o primeiro amor naquela fase da existência da criança, é necessário que a mãe supra de afeto, de carinho, de atenção. Olá, Mana, a Sônia chegando aí também. É necessário, o ser humano precisa disso. Agora, se eu continuo neste papel materno, de quem sempre o meu filho é tudo para mim, eu coloco um peso em cima dele, onde ele, na mensagem subliminar, a comunicação que vem em segundo nível, ou vem no nível inconsciente, é que a minha mãe, ela precisa da minha vivência de filho, da minha dependência enquanto filho, para que ela viva. Porque o filho é tudo, eu abarquei a minha função mulher, a minha função mãe, completamente, colocando um peso em cima do meu filho, que o meu filho é tudo para mim. E aí o meu filho não vai para a vida, porque ele precisa se manter como filho, sustentando a vida da mãe. E isso vai causando um peso enorme para o meu filho. À medida que os meus filhos vão crescendo... E eu falo isso porque,
Eu, no meu primeiro filho, eu não pensava em outra coisa. Por 10 meses era só o meu primeiro filho. Deixou de existir deixou de existir a mulher, deixou de existir a esposa, né? Deixou de existir a filha, só existiu a mãe. E aí é saudável que essa mãe vai percebendo que ela tem outras funções, que ela ocupa outros papéis, para que isso fique saudável para o próprio filho. E eu vejo algumas mães que os filhos estão adolescentes e a mãe, meu filho é tudo, a minha vida é o meu filho, sem perceber o peso que traz para o próprio filho. Lá Ana Luísa, Antônio, bem-vinda. Sem o peso que traz para o próprio filho, porque o filho não sai para a vida, não olha para ele mesmo, porque ele precisa da responsabilidade de nutrir a vida da mãe, daquele aspecto, daquela função que aquela mulher está colocando toda a sua energia. E isso constrói uma relação não saudável à medida que o filho vai crescendo, porque existem várias energias, frequências da palavra amor. Nós nomeamos a palavra amor, mas ela tem vários significados. E quando eu não estabeleço essa relação, onde eu vou nutrir o meu papel enquanto mulher, para que eu exista, para que eu exista saudavelmente na minha parte de alma. O que é a alma? É a minha psique, o que eu penso, o que eu sinto precisa estar abastecido. E se eu só me vejo no papel enquanto mãe, eu não estou abastecendo a minha individualidade de alma, a minha existência. Esse peso fica nos meus filhos. E se o meu filho não vai para a vida e ele fica preso na relação com a mãe, nesse amor com a mãe, vai interrompendo o relacionamento com o marido, o relacionamento da esposa, da vida afetiva, que veio antes da chegada do filho. Olha a hierarquia. Primeiro eu sou mulher, depois eu sou esposa, eu sou companheira, para gerar uma vida, para depois essa vida continuar o seu voo e a minha família, eu continuar viva na minha família. Uma família de 3 pessoas apenas, o pai, a mãe e o filho não sai para a vida, não constitui outra família, a família tende a morrer ali. Aquele galho não brota para frutificar, para mais vidas. Então, a gente tem que pensar em todo o sistema, né? Para que a gente estivesse aqui, houveram os nossos pais, os pais dos nossos pais, e assim sucessivamente, para que essa força toda que me nutre da minha raiz continue na sequência da minha espécie, né? Então, nós precisamos preservar a vida enquanto indivíduo e preservar a perpetuação da espécie. Então, para que o meu filho vá para a vida e perpetue, e traga netos, né, para que eu viva nos meus netos, bisnetos, tataranetos, o meu corpo vai poder ir, mas o meu DNA, a vida da família continua nos meus filhos. E quando eu tenho essa relação de que o meu filho é tudo para mim, eu coloco um peso no meu filho e não permito ele ir para a vida. Ele inconscientemente vai fazer movimentos para suprir essa mãe. Muitas vezes ele vai dar trabalho, vai continuar infantil, chega tem muitos filhos que são adultescentes, quer dizer, chega na vida adulta e não voa para a vida, continua dependente da mãe, do pai, porque ele precisa continuar dando trabalho para nutrir aquela mãe que coloca que o filho é tudo. Ela não conseguiu amadurecer naquela fase da vida em que o filho começa a andar e começa a ter a sua individualidade, e a mãe vai retornando, nutrindo também o seu papel, a sua função de esposa, porque isso a preenche, né? Nós nos preenchemos na relação afetiva, na relação de casal. A gente constrói juntos essa relação para que ela seja uma raiz nutritiva para os nossos filhos. E se eu não olho para isso, se eu não ponho energia na minha relação entre casal, eu desabasteço nutritivamente os meus descendentes, a continuação saudável da minha família. Agora, para eu nutrir
Adultescentes, gostou do termo, Alice? Pois é, adultos, há muito adultos que ainda continuam necessitando dos pais para poderem, e ainda não conseguiram alçar o voo do ninho, sair para a sua própria vida. E isso, o do alçar voo, é a função paterna, a energia que coloca para o mundo é a energia paterna, a energia do acolhimento é a energia materna. Então, a importância da mãe compreender essa visão sistêmica de que primeiro ela se abastece enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto alma, ela cuida dos seus pensamentos, das suas emoções, de como ela lida com as questões que acontecem no seu dia a dia. Não é o que acontece, é como o que eu lido com o que acontece. E os meus filhos, eles percebem, os nossos filhos, eles percebem como é que os pais lidam com as circunstâncias da vida, né? Porque as circunstâncias estão aí, como eu lido com elas é que é o grande lance. E os nossos filhos percebem isso. E eles aprendem com isso, como que maturamente eu pude lidar melhor com as circunstâncias. Eu lido melhor à medida que eu lido melhor comigo, à medida que eu me abasteço enquanto mulher e me percebo, me trazendo saudavelmente os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas atitudes. Então, primeira função que a gente hierarquicamente tem que estar olhando é a função mulher. Depois é a função esposa, eu me abasteço nisso, porque para que a vida frutifique, essa energia do relacionamento amoroso, relacionamento sexual que cria e gera a vida, ele precisa ser abastecido, ele vem antes de chegar o papel, a função da mulher, da maternidade, a função mãe, né? E aí é evidente que logo que o filho nasce, naquela fase, a função materna vai estar requerendo mais energia, isso é natural. Mas à medida que o filho vai crescendo, eu vou lá, Renata, bem-vinda, a Paula também chegando aí. Então, à medida que o filho vai crescendo, eu vou redirecionando a forma como eu vou nutrindo esta função materna, redistribuindo a energia na função mulher, na função esposa, equilibrando a função materna para que eu retorne para a função filha também, porque da minha raiz, mas eu não estou presa na função pai e mãe, porque eu fui para a vida gerando vida. E a função profissional, porque nos mundos, na atualidade, a função profissional está mais do que percebida, que enquanto eu evoluo, eu cresço profissionalmente, é uma necessidade psíquica nossa. E até para que a gente constitua um viver saudável, é necessário que o recurso, muitas vezes, venha de um lar saudável, a profissão do pai e da mãe, né? Do casal. Então, eu continuo regando, porque muitas mulheres, quando passam a ser mãe, começam a só olhar a sua função materna e deixam de lado a sua função profissional. A hora que o filho está indo para a vida, eu tenho uma dificuldade de voltar. Eu não nutri o meu lado profissional e tenho que, muitas vezes, recomeçar aquele lado profissional. E se eu mantive regando aquela área da minha vida, eu dou continuidade até para que os meus filhos tenham a percepção saudável de que a minha mãe olhou todos esses lados e o meu pai também. Porque a gente, muito mais do que eu falo ou que eu faço no meu lar, na minha família, no meu dia a dia, é tudo que eu penso, tudo que eu sinto, como eu vou colocando a linguagem não verbal, a linguagem que veio do inconsciente para o meu filho. Vou dar um exemplo para vocês, que hoje eu estava conversando de manhã com uma pessoa que eu atendi. Ela tem um filho de 9 anos e estava comentando que
com a dificuldade dela com a questão profissional, muitas coisas do que ela quer fazer, muitas vezes ela está com dificuldade de parar um minuto para ela, para se abastecer, para meditar. Estávamos conversando sobre isso. E eu comentei com ela sobre o que aconteceu comigo quando o meu segundo filho tinha por volta de 10 anos de idade. Ele, com 1 aninho, segundo filho, ele teve uma convulsão. Aos 10 anos, ele teve uma outra convulsão. E aí, o que eu dizia? Quando meu filho segundo chegou, eu falava assim que ele veio para me curar do meu primeiro, porque eu era muito em cima do meu primeiro filho. Eles têm 4 anos e 4 meses de diferença. E aí, olha o peso que era essa palavra, porque ele já, sem perceber, as coisas que a gente fala traz um peso para o filho da gente. Os filhos não podem ser, os filhos são para o mundo. Bert Hellinger sempre coloca isso. Os filhos são para criar mais vida no mundo. Uma maneira de eu permitir que o sistema familiar flua saudavelmente, que a relação amorosa flua no sistema, é para que eu perceba que o meu filho vai voar como um pássaro, seguir para a vida dele, para que eu viva nos meus descendentes, né? E aí o meu filho sendo saudável em tudo. E quando eu coloco, o meu segundo filho veio para me curar do meu primeiro, eu ponho um peso, né? Não é a função do filho. O filho não vem para me suprir de coisa alguma, né? Ele vem para que eu o supra, para que ele vá para a vida, porque é simplesmente uma função que eu tenho numa etapa da vida e que ela se modifica. A maternidade, ela se modifica de acordo com o crescimento dos nossos filhos, das várias fases da vida onde eles estão. E aí meu filho, com 10 anos, tem um segundo quadro de convulsão e foi diagnosticado que seria uma epilepsia. Chamava epilepsia rolângica, pelo jeito que foi o quadro. E aí eu ficava em cima do meu filho para tudo, né? E aí ele tinha que tomar medicação, um anticonvulsivo, ele tomou por 2 anos, ele tinha muita enxaqueca, então por 6 meses ele tomou remédio para não ter enxaqueca, e a minha vida parou naquilo. Aquela era a minha preocupação. E quando eu fui fazer uma terapia com uma psicóloga, na ocasião, porque meses depois a minha irmã mais velha faleceu, e eu entrei em parafuso e fui para a terapia. E aí o que ela me fez perceber? Que eu vivia em função daquele fato. Aquilo trouxe um trauma para mim e eu prendia meu filho naquele trauma também, né? Não deixava com que ele transmutasse essa energia para uma energia saudável. Eu fiquei presa naquilo. E aí tudo eu supria meu filho. Como eles tinham diferença de idade, um com 14 e outro com 10 anos, o de 14 já se virava muito bem em preparar a sua comida, fazia mexidinhos, fazia suco. Para o meu segundo, eu preparava o suco, eu preparava as coisas, se tinha que esquentar comida, eu ia esquentar. Eu fazia tudo para eles, mas eu não percebia que eu estava fazendo um movimento de que o meu filho caçula precisava de mim muito mais do que o meu filho mais velho. O meu filho mais velho tinha uma independência, o meu filho mais novo dependia de mim. Então, eu não percebia que eu estava como que cortando as asas dele, trazendo para ele uma incompetência. Nas minhas ações, o que eu passava de informação, que ele era incapaz e que, além de tudo, no final do dia, à noite, eu tinha que dar uma medicação para ele não ter convulsão. Além de incapaz, você também é doente, meu filho. Eu não percebia que as minhas atitudes passavam esta informação para o meu filho, né? Então, quando eu não equilibro a minha energia, e aí o que eu fui fazendo? Rapidamente, tomando consciência, por isso que a gente precisa expandir a nossa consciência de quais são os movimentos que existem na energia, na informação da energia que nos envolve nas nossas relações em família, nas nossas relações no nosso dia a dia. Então, rapidamente, no outro dia, meu filho veio
me solicitar borracha e lápis. Eu falei, não, você mesmo vai à papelaria, eu vou olhar você caminhando pela calçada, mas vai buscar o seu lápis e a borracha. E fui deixando que ele começasse a fazer coisas por ele mesmo, ele preparasse o seu próprio suco, café, a sua refeição, se servisse, porque eu não percebia o que eu fazia. A gente tem que estar atento, como é que eu distribuo. O que eu quero comentar com isso aqui, trazer essa reflexão. Como que eu distribuo a minha energia, o meu foco, a minha atenção, nas várias funções que eu ocupo no meu dia a dia. E a primeira função que a gente tem é enquanto indivíduo, a função enquanto mulher, e serve para o homem também, a função homem. Né? A gente perceber que o que é cuidar da função primeira, que é a nossa existência, cuidar da nossa psique, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, de como eu componho e dou uma sustentação para as outras funções, os outros papéis que eu exerço na vida, né? A de companheira de alguém, porque a vida afetiva eu abro espaço, e quem não tem um relacionamento amoroso, então abra espaço para que isso entre na sua vida. Abra esse espaço mentalmente, psiquicamente, olhe para esse seu lado, né, para que essa energia venha, né? Então a função porque é necessário que a gente preserve a vida, para a gente preservar a perpetuação da espécie, que ela está nas relações afetivas, a função materna enquanto mãe, que vai de acordo com as fases da vida do nosso filho, vai alterando também como é essa função, o quanto eu coloco de energia e a qualidade, o tipo de energia. Existem vários tipos de amor, e é função materna receber a contribuição paterna de ajudar o filho a sair para a vida. Né? Tem uma analogia que a gente faz com o parto, numa outra live eu vou estar falando sobre isso, mas da mesma maneira que o filho se sente desconfortável dentro do útero materno e sai para o mundo externo para viver, é necessário que o filho perceba o quanto é desconfortável ele se manter no ninho para que ele possa alçar o voo e sair para a vida, para construir o ninho dele, para construir a família dele, para que ele possa também perpetuar a espécie, e assim a gente vai vivendo nos nossos descendentes. Olá, Lila, bem-vinda. Então, tudo isso é para a gente estar refletindo, e aí é como que eu nutro a minha relação. Tudo bom, Lila? Como eu nutro a minha relação com o meu papel mulher, a minha relação com o meu papel companheira, a minha relação com o meu papel materno, com o meu papel enquanto filha, enquanto profissional. Aí eu vou equilibrando o quanto eu coloco de energia nessas minhas funções, para que o amor flua, para que a vida seja saudável dentro de um sistema onde eu sou parte desse sistema, onde eu permito que toda a força da minha ancestralidade flua e vá no seguir a vida nas gerações que se seguem além de mim, que ela flua, essa força flua, levando vida para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Então, era isso que eu queria trazer hoje, sobre como que eu vou construindo uma relação familiar saudável, quando eu entendo que existe o sistema onde eu estou inserido, e existe um sistema que me compõe à medida que eu percebo as várias áreas onde eu atuo, nos vários papéis que eu exerço ou nas várias funções que eu exerço. E agora a gente pode estar aqui fazendo uma segunda parte da live aqui, como a gente sempre faz,
fazer uma dinâmica no corpo nosso de energia, porque muitas vezes a gente... a minha mana aqui dando uma carinha aqui de que gostou. A segunda parte da live, geralmente eu faço um exercício para que a gente movimente o nosso corpo de energia, porque no nosso dia a dia não são as coisas que acontecem que importam, é como que eu lido com as coisas que acontecem, qual a maturidade que eu tenho para lidar com aquilo. E muitas vezes é normal que no pulsar da vida, porque a vida é um pulso, com coisas que nos acontecem, a gente vá e precise de um apoio, tem uma baixa emocional, alguma coisa nos incomode, nos impacte, e nessa lidar com a emoção do dia a dia, muitas vezes a gente traz para o nosso corpo de energia, que é um corpo, o nosso corpo vital, né? A energia que existe em nós, né? Muitas vezes a gente está super bem disposto e tem vezes que a gente não está com uma dificuldade maior em lidar, né, com alguma circunstância da vida. Então, para que a gente flua, essa energia, ela corra no nosso organismo, fluindo de uma maneira mais saudável, que a gente libere os bloqueios que acontecem com o lidar no dia a dia, a proposta é a gente fazer um exercício da acupuntura sem agulhas, onde a gente vai dar pequenos estímulos em pontos dos nossos meridianos, né, que são alguns vórtices de energia, para que vibracionalmente esta energia flua, os bloqueios saiam, para que a gente possa sentir um fluir, um benefício melhor, para que a gente durma com melhor qualidade, para que a gente tenha maturidade em lidar com a circunstância, a gente encontre uma maturidade emocional. Então, a proposta aqui é uma sequência, onde a sequência dos tappings, nos pontos específicos dos meridianos, ela vai trabalhar desbloqueando situações que trouxeram para o nosso corpo de energia e estão ligadas a traumas, a sentimentos de vergonha, de culpa, de ciúmes, de apegos, de mágoas, porque nós passamos por todas essas energias em graus variados ao longo da nossa existência toda, e isso tem registro no nosso corpo. Então, quando eu faço essa sequência, eu estou trabalhando e desbloqueando, retirando, permitindo que o fluxo energético aconteça de uma forma mais saudável, desbloqueando, não só à medida que eu faço aqui, percebendo o meu fluxo de energia, mas eu estou desbloqueando situações de várias épocas da minha existência, onde essas energias, de alguma maneira, se condensaram, pararam num registro no meu corpo, né? O nosso corpo registra tudo. A forma como o nosso corpo está ligado muito também da forma como eu penso, da forma como eu lido com as emoções, na minha percepção de mundo, nos fatos da minha existência, não só a existência já fora do ventre materno, mas a minha existência enquanto dentro do ventre materno e a minha existência nos meus registros de DNA de todo o meu sistema familiar. Então, mais que um registro hereditário de registro no DNA, tem a ver a forma até como eu funciono na vida. E quando eu estou fazendo esse exercício de desbloquear no meu corpo de energia esses traumas, esses ciúmes, toda essa emoção, eu vou trabalhando em tudo isso. E aqui eu junto, porque a acupuntura sem agulhas, onde a gente vai estar dando os pontos, os tapinhas nos nossos meridianos, a acupuntura sem agulhas, a mente faz parte do processo. Eu preciso estar focado com a mente no sintoma, na sensação do meu corpo. Quando eu estou atendendo uma pessoa, a gente aprofunda para ver qual é a queixa maior, a dificuldade maior que ela está me trazendo. Então, nós vamos especificamente trabalhar com as questões que envolvem aquele fato e como ela lida com aquilo. Como eu estou fazendo aqui de uma maneira aberta, então eu fiz essa
a adaptação, não dá para ser o específico com cada um, né? Eu não estou sabendo o contexto de cada um. Então, eu trago uma forma que sirva para todos se beneficiarem desse exercício. Então, eu observo quais são as sensações que estou no meu corpo, vou ficar com a mente focado na minha sensação e vou dar uma ordem para o meu subconsciente quando eu digo a ordem é a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. É uma ferramenta de Axis, onde eu estou dando a ordem que a quem pertence isso, essa sensação no meu corpo não pertence a mim. Essa energia, esse mal-estar, esse desconforto, seja o que for, não pertence a mim. Está passando por mim e pode ser trabalhado. Então, devolva ao remetente a causa, a origem de quando foi, com consciência anexada, a consciência do todo, a consciência que corrige tudo, a energia maior, Deus, a fonte criadora, a inteligência suprema que tudo cria, ela vai corrigir, né? Então, devolva ao remetente com consciência anexada, corrigindo, transmutando essa energia. Então, vamos lá para fazer o exercício. Perceba-se, nós fizemos várias reflexões aqui, pode ser que a gente refletindo, você tenha pensado na sua vida individual, nas coisas que te compõem, na sua vida afetiva, na sua vida enquanto mãe, enquanto companheira, enquanto profissional, seja o que for que tenha algum desconforto, alguma frustração, alguma dificuldade, pode ser que isso tenha acessado um desconforto no seu corpo, ou não. Mas perceba no seu corpo aí qualquer sensação, sinta-se no seu corpo e mantenha a sua mente aí, nessa sensação. E vamos fazer o exercício. Podem me seguir. Então, vamos batendo na lateral da mão. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Prestando atenção no seu corpo. Aí vem abaixo do nariz, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. No meio do queixo, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Vou na lateral da unha do dedo médio, para o lado que é do dedão. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho aqui na lateral dos olhos, pode ser dos dois lados ou de um lado só. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha a sua mente na sensação do seu corpo. Vem aqui, olha, aqui onde tem a clavícula, na diagonal, 2 centímetros para um lado ou 2 centímetros para o outro. Você pode bater com todas as pontas dos seus dedos. Vai batendo aqui. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Batendo aqui na lateral. E aí venho para o início da sobrancelha. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho aqui abaixo dos olhos. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho abaixo da axila, bem na altura do sutiã para a mulher, ou na altura do mamilo, para o homem se identificar. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Volto na clavícula. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho na lateral do dedo mindinho, na lateral da unha. A quem pertence isso, não é para baixo, é para cá. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho aqui na clavícula novamente. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Volto para o dedo indicador. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada.
Lateral dos olhos novamente, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Abaixo do nariz, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Meio do queixo, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. No dorso da mão, nessa canaleta, entre o dedo mindinho e o dedo anelar, essa canaletinha, eu vou batendo aqui, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Aqui eu fico um pouco mais, para ir retirando aqui dores no físico, mantenha a sua mente na sensação do seu corpo. A quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. E volto aqui para a clavícula, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. E a sugestão é sempre que a gente faça esse exercício ao longo do dia. Eu gosto de fazer e sugiro que a gente faça logo pela manhã para ter mais disposição para o dia. E à noite, antes de dormir, para que eu tenha uma noite de sono bem tranquila, com mais disposição. Eu faço a cada atendimento, eu faço aqui nas lives esse exercício, porque quanto mais eu mexo no meu corpo de energia, quanto mais eu desbloqueio qualquer nó energético que eu trouxe para alguma área do meu corpo, eu vou evitando e vou trabalhando nessa sequência coringa aqui, traumas, sentimentos de medo, de culpa, de ciúmes, que estão aqui no meu inconsciente, eu nem tenho consciência disso, mas eu vou trabalhando e desbloqueando. E pode ser que com esse exercício coisas venham para a sua consciência. Por isso a proposta é essa. Fazemos uma reflexão e depois um exercício para que você vá ampliando a sua compreensão de si mesma, lidando melhor com as circunstâncias do dia a dia, com o que nos acontece. Tá bem? Eu agradeço a presença de todos aqui. Amanhã estou aqui novamente para uma live, para a gente compartilhar um pouco mais. E se você gostou do exercício, da live, das reflexões, compartilha, curte, comenta. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, para perguntas. Tanto pode ser no direct, que vem em particular, ou no post mesmo. E qual chavinha você girou aqui com essa conversa? Comenta aí também, tá bem? Muito obrigada, amanhã estou aqui de volta. Tchau, tchau, gente. Gratidão.